Com o time praticamente reserva, ou alternativo, como gostam de falar, o Ceará até demorou, sofreu para conseguir fazer o gol da vitória, mas foi um belíssimo gol de Dieguinho e conseguiu seu primeiro triunfo na Copa do Nordeste, igualando tudo, tinha perdido para o Náutico, agora vence o CSA por 1-0 e, a exemplo do que diz a escalação, pensa muito no Clássico Rei do próximo sábado. Vamos falar um pouquinho de como foi esse Ceará 1, CSA 0 pela segunda rodada do Nordestão. Resultado que faz o Ceará, como eu falei, se recuperar do mau início na competição. Antes da gente seguir com o papo, meu nome é Caio Costa, caso você não me conheça, você está no canal do Caio Costa. Peço também que você me siga nas redes sociais, tem aqui instagram.com/Caio C. Costa _, no X, no Twitter, x.com Caio C. Costa. Como eu comecei logo no vídeo, o Ceará veio com uma equipe bem modificada. Talvez, se a gente for analisar friamente a escalação de titular mais absoluta ali, talvez o Bruno agora seja titular, o Sobral tem ali uma discussão com o Richardson, dependendo da configuração de meio de campo, o Mugni e o Pedro Henrique também, vai. O resto do time era todo modificado em relação ao que hoje se imagina ser a base do Ceará. O que serviu para alguns jogadores não mostrarem serviço, continuarem baixa na cotação atual, vamos falar assim, mas para outros mostrarem serviços para o Léo Condé. Diante de um CSA que vinha invicto na temporada, tentando surpreender o Ceará, jogando para tentar empatar esse jogo pelo menos e conseguir levar um ponto para Alagoas. Lembrando que nessa fórmula da Copa do Nordeste, hoje os confrontos são dentro do grupo, então você não só pontua, como deixa o seu adversário sem pontuar, o que os confrontos se tornam diretos, ao contrário do que acontecia antes. É bem verdade que o CSA quase abriu o placar no comecinho do jogo, mas mesmo no primeiro tempo, mesmo sem um jogo de muita correria, o Ceará foi melhor do que o CSA, num jogo abaixo tecnicamente. Tiveram ali alguns lampejos, tem a bicicleta do Recalde, que seria um gol espetacular. Aliás, Recalde é a grande novidade, ali jogando como centroavante, né? O Ceará está procurando esse 9. De novo, existe esse teste do Recalde jogando ali. E uma outra jogada, o William Machado chuta uma bola que passa perto, enfim. Mas o Ceará encontrando dificuldades para dar o último passe, o último retorno, e não conseguia transformar o domínio em chances mais concretas de gol, deixando o jogo um tanto quanto monótono, para falar o mínimo. Vem o segundo tempo, já tinha 2 substituições no intervalo, o Ceará saca, por exemplo, o Mugni, o Sobral entra no jogo, né, que você tem ali um time para agredir mais a equipe adversária, o volume aumenta no campo de ataque. No começo ali do segundo tempo, de fato, o Ceará tem chances mais concretas, mas à medida que o jogo foi passando, foi se criando aquele tom de, como é que eu posso falar, insegurança com o resultado. O CSA também não agredia, o CSA errava bastante, essa que é a verdade também, em chances para contra-atacar, não conseguia fazer situações de perigo para o Ceará, mas o Ceará também não conseguia fazer o volume e a frente. Aí o Léo Condé começou a encher o time de atacante. E aí é que veio a curiosidade, principalmente quando chegamos na hora do gol. Fernandinho já tinha entrado, fazendo uma fumaça danada, o time tentando agredir, só que a coisa travada, né? E o tempo passando, como eu ia dizendo. E aí, nessa de mexer para deixar o time mais ofensivo, mais agressivo à frente, vem a entrada do João Vitor no lugar do Eric Melo. E isso mexe no posicionamento do Dieguinho, que vai jogar do lado esquerdo. E o gol sai de uma jogada espetacular do João Vitor pelo lado direito. Essa bola, o goleiro defende, faz uma defesaça. Essa bola chega do lado esquerdo para o Fernandinho deixar para o Dieguinho, que em condições normais de temperatura e pressão não estaria daquele lado, marcar o golaço que dá a vitória ao Ceará. E aí, sobre o Dieguinho, quem viu o vídeo que eu fiz aqui depois de Ceará e Iguatu, eu citava que existiu uma grande euforia com a entrada do Fabiano Souza, que entrou de fato muito bem naquele jogo, mostrando personalidade, chutando bola a gol, acertando travessão, enfim. Mas isso ofuscou a boa atuação do Dieguinho naquele dia. E o Dieguinho vai se mostrando um jogador útil ao Ceará, seja na lateral direita, onde vinha atuando com mais frequência, pode jogar de volante, coisa que o Léo Condé já falou diversas vezes, talvez não seja o momento, mas é uma opção. E hoje, totalmente torto, conseguiu marcar um belíssimo gol que deixou o Ceará com 3 pontos na Copa do Nordeste. O volume esteve lá, faltou um pouco mais de refino, talvez essa história de você ter um time completamente diferente, como diziam os mais antigos,
uma onzena que nunca jogou junto, e isso pode ter atrapalhado mais ainda a questão do ajuste final para vencer o jogo. Poderia ter, com um pouco mais de calma, ter pelo menos no segundo tempo aberto o placar antes. Falei de alguns jogadores que aproveitaram, por exemplo, o João Vitor de novo entrou fazendo uma fumaça interessante, o Dieguinho mostrando que é uma opção muito boa. O Matheus Araújo errou, perde gol uma chance muito clara no segundo tempo, mas mostra que é um jogador que briga por bola, tudo pode ser relativamente útil para o time. Mas é preciso dizer que o Galeano, de novo, não foi bem. O Galeano, de novo, era um jogador que as jogadas simplesmente não progrediam do seu lado, ele não conseguia fazer com que, em algumas boas situações, essa jogada se tornasse algo importante para o Ceará. E o Eric Melo também, o lateral esquerdo, mostra que o Matheus Bahia não tem um substituto à altura. Não fez um bom jogo, errou bastante. É claro que é início de temporada, mas são dois jogadores que certamente na cotação ali da formatação de elenco podem acabar perdendo espaço ao longo da medida que o nível técnico dos jogos forem crescendo. E agora o Ceará vai ter, no próximo sábado, o seu primeiro grande jogo na temporada, o Clássico Rei contra o Fortaleza. Não só pelo nível do adversário, também pela rivalidade, por tudo que envolve um clássico. E a prova disso é a escalação que o Ceará mandou a campo. Antes de eu terminar o vídeo aqui, queria agradecer ao pessoal da Brown Digital, que está fazendo a parte gráfica aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Tem aqui o contato do Fábio, você pode falar com eles. E pedir encarecidamente que você deixe o like, que você deixe seu comentário, que você aperte hype aí para dar uma força no vídeo, para o canal chegar a mais pessoas. E comente o que você achou de Ceará e CSA e se você concordou com a ideia do Léo Condé de botar o time em reserva. Acabou dando certo. O Ceará venceu o jogo. Se conseguir fazer uma grande atuação contra o Fortaleza, como o mundo gira em torno de resultados, muita gente vai dar. O planejamento deu certo. Mas, para o início de competição, talvez tenha sido arriscado. Mas o que vale é o resultado. O Ceará venceu e consegue 3 pontos na tabela. Se você não está inscrito, de novo, faça aquele pedido, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.